Boa tarde, pessoal. Meu nome é Silmara Medeiros, eu sou psiquiatra, estou aqui no JD1 Notícias. Nós teremos semanalmente o programa Conexão SM. Como falei a semana passada, conexão porque a vida está sempre em conexão e a conexão mente-corpo é extremamente importante que seja estudada para que a gente possa conquistar a qualidade de vida. SM de saúde mental e de Silmara Medeiros. Como eu falei, meu nome é Silmara Ferreira Gonçalves Medeiros. Hoje estamos aqui com uma convidada muito especial, a doutora Luciana Marques. Ela é psicóloga, mestre em psicologia, especialista em atendimento da infância e adolescência. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Silmara. E hoje nós estaremos aqui falando sobre um assunto extremamente importante e com muita repercussão hoje em dia e que precisa ser extremamente levado em consideração. O nome até desse programa hoje é O Mal do Século, que é a geração ansiosa. Eu até trouxe uma literatura de referência para vocês no final da nossa discussão, da nossa reflexão, eu passo, porque realmente ele chama muita atenção. E de todos nós. Porque, na verdade, quando a gente fala de rede social na infância, é muito diferente dos adultos. Semana passada nós falamos dos benefícios e dos malefícios, das coisas boas e ruins atreladas a esse mundo virtual, digital, né? Cada vez mais as pessoas vivem online e nós estamos lutando para que não seja só online, né? As pessoas, e principalmente as crianças, elas precisam realmente ficar um pouco mais offline. Passou do ponto. E nós trabalhamos sobre limite, e hoje nós vamos voltar nesse assunto. Por quê? Nós não podemos esquecer, gente, crianças não são mini adultos. E os benefícios que nós adultos temos em relação à internet, às redes sociais, ele é maravilhoso, ele nos ajuda muito. E nós não podemos esquecer disso, mas quando nós falamos em crianças, é um assunto totalmente diferente. Então eu vou repetir, vou ser redundante, criança não é um mini adulto. Crianças são crianças, adultos são crianças e o funcionamento cerebral é realmente diferente, né? Fisiologia, tá toda a informação, é um outro mundo. Por que a nossa preocupação? Porque tem uma frase que eu gosto muito, que eu falo que ser é pertencer. Cada vez mais as crianças estão se vendo menos, sabendo mais sobre elas. Como assim, Silmara? Como assim que as crianças que ficam envolvidas pelas mídias sociais, com as redes sociais, elas não se percebem através do outro. E nós quando somos crianças, nós aprendemos muito através do olhar do outro, nas relações. E isso realmente tem sido muito afetado. E quando nós falamos em crianças, a gente está falando do futuro de uma sociedade, né? Então, assim, tá todo mundo apavorado e preocupado, até com algumas atitudes em algumas situações drásticas. Como eu falei a semana passada, nós estamos vivendo uma sociedade muito polarizada, então cada vez mais as pessoas estão muito extremistas, uns são totalmente a favor, outros contra, e na verdade eu falo que absolutamente tudo na vida requer equilíbrio. A água é fundamental para a vida, o excesso de água mata afogada e a falta desidratada. Então, assim, voltando nesse princípio de criança não é um mini adulto, a criança ela está em formação. Então, assim, na primeira infância, todo o funcionamento psíquico da criança está sendo estruturado. E hoje, tanto a Organização Mundial de Saúde quanto a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Americana de Psiquiatria, todas falam em média as horas que as crianças e os adolescentes deveriam ficar. Então, há uma média de 0 a 2 anos, se possível, evitar telas. Entre 2 e 5 anos, 1 hora de tela ao dia. De 6 a 10 anos, em média, 2 horas. E de 11 a 18 anos, 3 horas. É claro que existem as regras e exceções, como absolutamente tudo na vida. Os finais de semana têm diferenças, férias, mas a gente tem que ter uma média, até para que as pessoas que não estudam sobre isso não se percam. Mas o fato é, a gente não pode esquecer a individualidade. Falando ali na formação neuronal, poda neuronal sabe poda de árvore? Eu sempre gosto de trazer para as coisas concretas para ficar mais fácil. Quando nós queremos que uma planta cresça, inúmeras vezes ela precisa ser podada. E a poda neuronal é um processo fisiológico, faz parte do desenvolvimento das crianças, é um processo natural. O que ele faz? Todas as sinapses, os neurônios que não estão sendo utilizados de forma organizada, é como se eles saíssem. E quando a criança saíssem, eles são podados. Por quê? Porque os circuitos que se repetem com grande frequência, eles se mantêm. Esse é um mecanismo fisiológico protetivo muito interessante. O que ele quer dizer?
que os mecanismos psicológicos que a criança mais utiliza, aqueles vão se manter. O que elas acabam não utilizando, eles são podados, eles são retirados daquele circuito neuronal. Se a criança se relaciona muito pouco e fica extremamente passiva diante das telas, é esse processo que vai sendo aprendido. Por isso que eu falei, para os adultos, a interferência da tela, dos relacionamentos, dos vínculos, muitas vezes em excesso sobrecarrega, mas quando a gente fala de criança, nós precisamos lembrar que ela está em formação. E estando em formação, as consequências do uso abusivo das telas, que cada vez mais nós temos estudados, gera vícios, né? Tem sido estudados a correlação dos vícios, fazem com que os cientistas, os estudiosos, os professores tenham buscado soluções. Então, assim, não precisamos de algo extremo, né? As telas existem há inúmeros anos, mas o fato é que desde 2010 para cá, essa coisa do smartphone mudou muito, né? Inicialmente as crianças utilizavam o telefone somente para ligação e hoje é um outro mundo, ou seja, é um mundo que elas criam e muitas vezes algumas nem conseguem sair. Infelizmente, o número de suicídios, de mutilações, de depressão, de ansiedade existente nas crianças e adolescentes tem crescido de uma forma muito abrupta e muito agressiva. Então, assim, quando a gente pensa na média de crianças atendidas em pronto-socorros com mutilações, são números assustadores. E é por isso que eu gostaria de trazê-los hoje para essas reflexões que faremos aqui, para que possam repensar o que vocês querem nas suas casas. Porque o fato é, como eu falei, pessoal, cada um pensa de uma forma e o que é válido para casa de cada família é o que faz sentido para cada um, né? Eu sempre falo, o que faz bem para as crianças? Existem certos princípios, organizações, mas aquilo que deixa os pais mais em paz é o que faz bem para as crianças. Só que, claro, os pais, como representantes, como responsáveis, precisam estar sempre atentos a essas coisas que ajudam ou dificultam a qualidade de vida das crianças. E agora eu chamo a nossa colega Luciana Marques para ela falar um pouco sobre esse assunto. Então, Silmara, eu acho assim, cada vez mais eu tenho recebido no consultório pais que chegam com muitas dúvidas com relação a essa questão das telas. E muitas vezes eles já chegam meio resistentes no sentido assim, não, o meu filho é tela zero. Você vê que já existe uma resistência, eles querem mostrar que estão fazendo certo, ao mesmo tempo que tem muita dúvida sobre o que estão fazendo. E por outro lado, chega uma criança no consultório que não sabe mais brincar. Então, o consultório de atendimento de criança tem muitos brinquedos. A criança chega, ela até explora os brinquedos, mas ela não sabe mais o que fazer com aquele brinquedo. Muitas chegam e já perguntam, você tem celular? Já querem usar o celular como uma forma de mediação no atendimento. Então, o que eu percebo muito e que eu acho muito importante esse debate é o fato das crianças não estarem mais no lugar de criança. Não ocupam mais o lugar da brincadeira. E muitas vezes, quando há muitos mediadores, né? E a criança ela precisa do brincar independente, com seus pares, para desenvolver a comunicação, a empatia, o contato social. E essas crianças com uso de tela não brincam mais, não desenvolvem mais essas características. Pelo contrário, você estava dando alguns dados científicos e eu me lembrei de ter ouvido falar que mais de 1000% as crianças e adolescentes têm sido atingidos com doenças mentais, superando os adultos, em função desse uso abusivo de tela. Mas a palavra abusiva também fica muito complicada, a gente não sabe até quando que isso é abusivo ou não, né? Então, como você falou, hoje a gente tem uma recomendação com relação às telas, mas ao uso do celular em função também das mídias sociais, né? E isso é um risco muito maior. Então, a gente fala até 14 anos não dá celular para o adolescente, né? Depois de 16 é que autoriza ele a entrar nas mídias sociais, nas redes sociais, né? Então, por quê? Porque o desenvolvimento cognitivo desse adolescente também não está pronto, né? Ele ainda está em desenvolvimento. Então, por exemplo, ele não tem a crítica suficiente para ver o que ele está vendo e dizer, eu concordo ou não concordo,
né? Muitas vezes eles passam o dedinho e concordam com tudo que está acontecendo ali. Aquilo se torna a realidade, a verdade. E aí é muito complicado, porque aquela verdade é a verdade fantasiada, né? Muitas vezes não vai para a mídia o sofrimento, a tristeza, vai uma forma encoberta, né? E aí eles não sabem mais usar a crítica, não conseguem desenvolver essa capacidade tão importante, né, para o desenvolvimento humano mesmo. Além disso, essas crianças começam a demonstrar muitas características autísticas, não autismo, mas as características autísticas, né, da dificuldade de comunicação, da dificuldade de socialização, e isso faz com que cheguem no consultório muitas crianças que acabam recebendo o diagnóstico errado, né, em função dessas características. Então, é feita a avaliação, tem as características autísticas, mas não necessariamente é o autista, né? Mas se desenvolveu essas características em função do excesso de tela, da falta de brincar, da falta de convivência social. Na década de 80 nós estávamos ali, eu, a Luciana, nós éramos da geração de andar, brincar na rua, andar descalço. Então, sabe, eu sinto falta. Poucos são as crianças hoje em dia que sabem brincar, gente. E essa é uma preocupação. Eu quero citar o meu caso. Eu falo que toda vez que a gente elucida com casos pessoais, isso ajuda na reflexão. E como eu falei, realmente eu sou uma pessoa que gosta de reflexões. E quando eu falei que cada casa é uma casa e cada casa é um caso, a gente não pode esquecer. Então, assim, são crianças diferentes. Algumas crianças precisam mais de estímulo, outras crianças precisam menos de estímulo. O fato é, as crianças que precisam mais de estímulo, quando elas são menos estimuladas, nós estamos interferindo tendo interferência no futuro dessa criança, que será um adolescente ou um adulto com uma repercussão importante na parte cognitiva. Então, a gente está falando de desenvolvimento. Essa é uma palavra que tem que ficar. O caso que eu queria citar, eu já passei por dificuldade atrelada às telas, e é muito interessante, né? Eu sempre gostei de brincar, fui de rua, mas eu tenho familiares que, se pudessem, ficariam o dia inteiro na tela. E estou falando de adulto. Claro, vem o trabalho, vem as responsabilidades do mundo de adulto, mas estou falando do tropismo, do desejo de cada um, da energia de cada um. Então, eu sempre fui uma criança que amei brincar, adorava brincar de bets, bandeirinha, vôlei, basquete, handball, gostava de jogar jogos, dama, próprio baralho. Então, assim, hoje tem o Uno, eram outros jogos, outras brincadeiras, banco imobiliário, e hoje cada vez mais eu vejo menos as crianças gostando de brincar, elas não sabem, tudo é um tédio, elas vivem entediadas. É inacreditável, se elas não estão nas telas, as coisas que eu mais escuto, eu fico vendo os amigos das crianças lá em casa, é entediado. Inclusive, de vez em quando eu falo, não, hoje vamos guardar, a gente vai guardar os celulares. Mas o que eu queria falar de história pessoal, então eu tenho a minha filha mais velha. Ela sempre gostou de brincar, ela jamais trocaria uma brincadeira, ao contrário das amigas dela, por um celular e por uma tela. Claro, a idade vai chegando, tem algumas coisas que gostam de assistir, mas ao mesmo tempo eu tenho o meu menor. Ele tem 7 anos e ele é autista. E eu passei por uma dificuldade importante ali na pandemia. Olha, nós ficamos muito preocupados. Por quê? Porque na pandemia nós ficávamos em casa, nós trabalhamos muito, eu e meu marido somos médicos, psiquiatras, a gente fazia atendimento online, mas nós estávamos em casa. Então o horário do almoço estava em casa, tinha um tempinho, estava em casa, no final do dia nós caminhávamos juntos o dia inteiro, todos os dias, brincávamos bastante. O que aconteceu? Quando nós retomamos a realidade da vida, né, que voltamos a trabalhar fora, e os estudos, o trabalho, as preocupações, a rotina que realmente cada vez mais tem ficado acelerada. O nosso filho, o Benício, ele teve muita dificuldade e ele foi para as telas. Então ali ele estava com 3, 4 anos e nós tivemos dificuldades, mesmo sendo profissionais da área da saúde, por isso que eu falo, gente, todo mundo tem dificuldade. As pessoas idealizam que quem conhece, tem conhecimento, é claro. Quando nós temos conhecimento é mais fácil que a gente consiga encontrar soluções, né? Quanto mais nós somos flexíveis e vamos atrás e temos o desejo da mudança e da melhora, mais encontramos soluções. E aí eu fui procurando soluções, fui procurando profissionais que me ajudassem, porque realmente o tempo que ele não estava com a gente, ou ele queria ficar grudado com a gente, ou ele queria a tela. E claro, o desenvolvimento da criança autista, ela é um pouco diferente. Então nós ficamos muito angustiados. Às vezes que nós tentamos tirar mais radicalmente, ele adoecia. Então ali nós ficávamos
realmente numa situação delicada e difícil. Eu nunca gostei de coisas agressivas, eu gosto das coisas que vão sendo retiradas gradualmente, porém, quando a gente fala em vício, cada indivíduo tem uma fisiopatologia, reage de forma diferente, é como se fosse uma fisiopatologia diferente, mas no geral o vício é vício. Então tem a individualidade de cada um, mas o mecanismo do vício é muito difícil. Ou você tira de uma vez, ou a criança fica... a gente tem observado isso em algumas situações, né? É aquela dificuldade, é um sofrimento. E nesse caso, né, eu falo que era um impasse, porque assim, às vezes que eu tentei tirar de forma mais abrupta, foi muito agressivo para ele, e ele teve dificuldades, e vinham viroses. Então, o que eu quero dizer é que eu nunca fui uma pessoa radical, e radicalismo não nos ajuda, nós precisamos de reflexão. Assim como eu fui atrás e procurei colegas e ajuda, para o meu filho, o que mais fez sentido sendo autista, claro, isso faz sentido para outras crianças também, para ele foi o exercício físico. Então, o exercício físico, se ele tiver tudo que é movimento, então andar de carro, correr, fazer exercício físico, isso ajuda. Ele não brinca como as outras crianças da faixa etária dele. Então, o que eu quero ajudar vocês na reflexão é que cada um vai encontrar uma forma de lidar com essas dificuldades em casa. Porque, pessoal, hoje em dia, nós observamos que todos os lares, pelo menos uma das crianças, os adolescentes, realmente é mais difícil. Como eu falei, eu tenho a minha filha mais velha que ela não troca uma tela por uma brincadeira jamais. E o meu pequeno, se ele pudesse, ele trocaria todas as brincadeiras pelas telas. Então eu vivenciei isso e compartilho de quem tem dificuldade, porque não foi fácil. Então, mesmo sendo médica, sabendo das normas, dos protocolos, das organizações, de novo, o ser humano não é sistematizado, nós somos únicos, mas essas sistematizações nos ajudam nas reflexões. Nós tivemos dificuldade, encontramos profissionais que ajudaram, porque, claro, no mundo de hoje, nem eu nem meu marido, nós podíamos continuar naquele ritmo de pandemia, os dois em casa, com um período muito grande com eles, e fazendo atividade, brincando, e eu falo que a realidade se impõe. E naquele momento se impôs, foi sofrido, foi difícil, e aí nós conseguimos nos organizar. Vou ser muito sincera, todas as vezes que chegam as férias e final de ano, que nós trabalhamos bastante, é difícil para ele. O que acontece? A tendência dele é pedir tela. Então, todos os finais de ano e começo dos anos seguintes é desafiador para nós, desde a pandemia, justamente por isso. Então, ele foi um bebê que não assistiu tela até 2 anos, então nós conseguimos fazer de forma organizada e veio sem intempérie da vida, e nós precisamos nos reorganizar e ser flexíveis. E todas as vezes, como eu falei, no final do ano, começo de ano, é um recomeço. Porque não tem jeito, a gente trabalha mais, ele sente a nossa falta, e aí chega as férias, nós ficamos grudados, ficamos juntos, aí depois voltamos para o trabalho, e aí também é bastante difícil para ele. Então, pessoal, essas reflexões são para que vocês encontrem o melhor jeito, para que vocês se organizem e que suas crianças tenham qualidade de vida. E a gente não pode esquecer, o futuro da sociedade, da humanidade, são as crianças. E eles precisam se desenvolver, precisam aprender a brincar, mesmo que isso nos gere desconforto, mesmo que para isso, muitas vezes é cômodo deixar as crianças nas telas. Então nós adultos precisamos entrar em contato com o desconforto e estar ali do lado e querer brincar. Claro, tem adultos que gostam mais de brincar, outros não. Normalmente nas casas, pelo menos ou o pai ou a mãe, tem um que gosta mais. É importante que esse que goste mais, ele se dedique. Porque, como eu falei, e estou repetindo, cada um tem que encontrar o seu jeito, mas nós não podemos esquecer que é extremamente prejudicial o excesso. O excesso faz mal em diversas situações, mas nesse caso a gente está falando de desenvolvimento neurológico e tem um impacto gigantesco no desenvolvimento neurológico. Tanto é que a gente tem observado crianças com um atraso cognitivo importante em decorrência da tela. Então, procura-se síndromes, estuda e várias doenças, e na verdade muitas vezes é só o excesso de tela. Só não. Quando fala só parece que é pouco, mas é grande. Porque eu falei, interfere muito nessa poda neuronal, sabe? Em relação a isso, o que você poderia nos acrescentar, Luciana? Eu acho que você falou do tédio. Eu acho que isso é o principal sentimento mesmo que vem aparecendo nas crianças muito novinhas, muito pequenas. Eu pego crianças no consultório, às vezes de 5, 6 anos, que já me falam sobre o tédio, porque não sabem mais brincar e aí estão nas telas. Mas outro sentimento que as crianças trazem também é de quando não há tela, quando se regula a tela em casa, ou não há mesmo essa possibilidade, de se sentirem excluídos do grupo
né, de estarem à parte, né, de sofrerem bullying, né, porque são crianças que não fazem parte do mundo virtual, né? E isso é muito importante também, né? E aí vem a dúvida dos pais, né? O que a gente faz? A gente dá, então, para ele se sentir incluído ou não? E o que normalmente se aconselha? É que esses pais busquem uma rede de outros pais que também pensam como eles, né? Para que as crianças possam encontrar pares para brincar. E quando a gente fala pares, a criança precisa brincar com criança da idade, né? Da mesma faixa do desenvolvimento, né? Para quê? Para desenvolver as habilidades que ela precisa ter nas diferentes fases do desenvolvimento, né? Então, esse é um sentimento muito válido, a gente não pode desvalorizar isso, né? Porque a criança realmente sente, mas você tem que achar meios para que você consiga também não ceder, porque quanto mais você atrasar o uso realmente dos celulares, das mídias, você também está atrasando, né, a depressão, a ansiedade, você está tentando fazer com que não se desenvolva essas patologias, né? E eu gostaria que você também falasse um pouquinho mais dessa frase que é tão importante para mim, né? O quanto o desenvolvimento, o relacionamento, a interação é imprescindível para a identidade do indivíduo. Cada vez mais nós observamos pessoas com dificuldade de identidade. Gente, eu falo que inúmeras pessoas morrem sem se conhecer. Elas pressupõem que elas são assim, com o tempo elas falam, nossa, eu achava que eu era desse jeito. As pessoas que começam o tratamento e a busca do autoconhecimento é muito interessante. Elas falam, nossa, eu imaginava que era desse jeito, mas eu não era. Gente, tô me descobrindo aos 50, aos 60, aos 70. É muito importante. É claro que nem todas as pessoas atualmente ainda têm a oportunidade de se conhecerem, mas em relação a isso da identidade, de se perceber e se ver e até ir construindo, né, as características da personalidade através do olhar do outro, que eu falei que é uma frase que eu gosto muito, lembre-se dessa frase, ser e pertencer. Nós temos a necessidade de nos sentir pertencentes. Então, quando a Luciana fala, é isso, as crianças, se elas ficam isoladas, a tendência é um tropismo, né? Quanto mais isoladas elas ficam, a tendência é que cada vez elas se isolem mais, porque elas vão se isolando das conversas, elas não vão fazendo parte dos grupos, e isso causa isolamento, solidão, sofrimento, depressão. Então, essa coisa do ser e do pertencer, gostaria que você falasse mais dessa necessidade de se ver através do outro na infância. Tanto que as pesquisas mostram que quem tem maior dificuldade são as meninas com as mídias, porque na fase do desenvolvimento em que elas precisam buscar essa identificação do outro para se reconhecer, para desenvolver a autoestima, elas, nas mídias, o que a gente vê? Os modelos, né, que elas devem seguir, que muitas vezes não são modelos reais. Então, o nível de comparação com o que elas estão vendo nas telas é muito grande. Então, elas começam a desenvolver problemas quanto à autoimagem, porque elas não sabem mais qual é o ideal, né? Cria-se um ideal em função do que é visto na tela, né? E aí surge o sofrimento. Então, esses adolescentes também não conseguem, tendem a se isolar, como a gente disse, né? Então, fica na tela, é mais fácil a tela, parece que eu estou me comunicando, né? Ou jogos online, né? Parece que eu estou compartilhando, parece que eu estou socializando, mas eu estou falando sobre aquilo que eu estou fazendo, sobre o jogo, mas eu não estou falando sobre a vida. Eu não estou falando sobre os problemas que estão acontecendo, né? E aí se isola a questão afetiva, né? Fica um social superficial. E aí não consegue buscar identificação no outro, no olhar do outro. E isso é importante, porque o bebê se reconhece no olhar da mãe, né? A criança vai se reconhecendo no olhar da família, né? E na adolescência há um retorno desses sentimentos também. Então, o adolescente ele tende a se isolar naturalmente da família, mas o que a gente vê é um nível muito intenso de isolamento, né? Eles se fecham no quarto e ficam horas, às vezes 12, 13 horas no celular, né? E tudo muito rápido, né? Eles não aprofundam no nível de conhecimento de nada, porque são conhecimentos superficiais, os videozinhos de 30 segundos, 1 minuto, mas assim, não aprofunda no assunto. Então, eles têm, às vezes, muito conhecimento, né? Mas são conhecimentos superficiais, sem aprofundamento, sem possibilidade de pensar e se identificar, se reconhecer,
né? Eles reconhecem o outro que é o ideal, mas não se reconhecem como ideal também. E essa coisa do limite, né? Porque realmente, quando a gente olha para o outro e vê o outro, o olhar, então assim, a criança, ela precisa, essa coisa da identidade, então, quando ela faz coisas erradas e o adulto olha para ela, quando ela faz coisas erradas com os amigos, com as crianças da mesma faixa etária, ela tá vendo se ela machuca, se ela maltrata, se ela tá sendo carinhosa, se ela tá sendo acolhedora. Isso é extremamente transparente, né? E isso ajuda para que a criança vá cada vez crescendo mais de uma forma saudável e acreditando. Então ela acredita nas coisas, ela acredita na existência da coisa boa, da coisa ruim, ela sabe até onde ela pode ir ou não, ela sabe que se ela passar daquele ponto, ela vai ver no olhar do outro o olhar de tristeza, raiva, indiferença. E as telas, infelizmente, elas não proporcionam isso, né? É assim que é. Então essa coisa do olhar que cada vez mais tem ficado de lado, não é que é importante, é extremamente importante, porque, de novo, as crianças se reconhecem muitas vezes, não só o bebê, as crianças, através do olhar do outro. É o olhar de retaliação da mãe, é o olhar de conforto e acolhimento da mãe, do pai, dos tios, amigos, que vão fazendo com que essa criança seja também cada vez mais amorosa, fique cada vez mais esquiva, mais triste, quando não tem esse olhar. E ali nessa coisa da internet, nas mídias sociais, não tem isso, né? E nem no contato online. Então, eu gostaria que vocês pensassem sobre isso. O quanto nós precisamos reorganizar. Gente, eu sempre falo que eu acredito em gotas mágicas de amor. Pequenas mudanças na nossa casa dia a dia fazem toda a diferença. Então, não precisa de coisas agressivas. A não ser nos casos muito difíceis, como eu falei, de grandes vícios. Cada dia uma mudança, então chegar em casa, brincar um pouco, reorganizar os horários. E os estudos comprovam, assim, as crianças que ficam sem tela, é inacreditável como inicialmente elas ficam muito raivosas, mas com o decorrer do tempo elas agradecem porque elas encontram a vida de criança e cada vez mais as crianças não estão tendo vida de criança, estão tendo vida de mini adulto. E eu vou repetir, gente, criança é criança, criança não é mini adulto. Então eu espero que essa conversa ajude vocês em reflexões. Em outros momentos falaremos sobre esse tema, porque realmente é um tema muito importante, né? Vivemos na sociedade hiperconectada, extremamente online, mas offline dos relacionamentos e vínculos. E tem outra frase que eu gosto: os elos humanos são responsáveis por muitas tristezas, mas com certeza pelas nossas maiores alegrias. Então é imprescindível que crianças aprendam a se relacionar, através inclusive das brigas, dos afastamentos. É assim que nós crescemos, né? E relacionamento é isso, a vida está pautada nos relacionamentos, é inegável. Voltando na frase, ser é pertencer. E essa nossa necessidade de pertencimento, de grupo, que seja família, que seja amigos, que seja no trabalho, ela é inegável. E não dá para negar as coisas que fazem parte, que são características nossas dos seres humanos. Então vamos refletir sobre isso e vamos tentar reorganizar a vida dessas crianças. Tudo de bom para vocês, foi bom estar aqui. Esse é o livro que nós gostamos bastante, Geração Ansiosa. Se vocês tiverem interesse em aprofundar, vale a pena. E continuamos nossa caminhada na próxima semana. Tudo de bom, foi bom estar com vocês. Muito obrigada, Luciana. Obrigada a você, Silmara. Boa tarde a todos. Boa tarde. td1noticias.com, a notícia no seu celular.